A gente continua com esse caso ao vivo agora com a repórter Beatriz Lacerda, porque o Ministério Público instaurou um procedimento para apurar a suposta conduta ilegal que teria sido praticada pelos policiais militares. E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos trazer a nossa querida Beatriz Lacerda, que está nesse exato momento ao vivo, para nos explicar sobre toda essa dinâmica e todas essas informações do Ministério Público. Beatriz Lacerda. Nós perdemos o sinal com a nossa querida Beatriz. É o tempo que a gente está, né? Estamos ao vivo nesse exato momento, às 18 horas e 8 minutinhos. A Beatriz está aqui conosco, está se preparando. Muito bem. E só para a gente saber, inclusive até a própria Justiça vai pedir também os exames papiloscópicos também, tanto da bala como da balança de precisão e das drogas que foram apreendidas pelos policiais militares, tá? Beatriz Lacerda, agora sim restabelecido o seu contato, seu sinal comigo. É você. Boa noite. Muito boa noite, Wilson. Olha, eu já estou aqui ao lado do promotor Magno Alexandre, que é presidente da Comissão Estadual de Direitos Humanos, do Conselho Estadual de Direitos Humanos do Ministério Público, que está desde o início falando, né, a respeito desse caso, cobrando diligências, cobrando o esclarecimento. Hoje a gente teve aí esse resultado, né, da soltura do Gari Valquídes Santos, muito simbólica nesse momento, que já dá a denotar que houve aí algum erro, né, para que ele fosse preso, uma vez que agora ele está solto. E, inclusive, uma reprodução simulada do caso será feita por determinação da Justiça, para que não restem dúvidas do que aconteceu naquele dia 13 de janeiro lá na Vila Emater. Mas o Ministério Público ele também instaurou um procedimento que tem por finalidade o esclarecimento de vários pontos. Eu vou pedir agora para que o promotor Magno Alexandre esclareça para a gente que pontos são esses que o inquérito quer destacar nesse momento. Na condição de presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, nós sugestionamos e foi acatado pela promotoria que está acompanhando este caso, né? O doutor Tiago Chacon, que é promotor de justiça, ele, dentro dos autos do inquérito, requisitou novas diligências à autoridade policial no sentido de fazer uma reprodução simulada dos fatos, em razão das versões conflitantes apresentadas pelo Valquídes e pelos policiais, e também outros exames importantes para fim detectar a veracidade do que foi alegado pelos policiais, a exemplo do exame residuográfico na mão do jovem, além de outros exames importantes para determinar se de fato ele estava fazendo aquilo que foi alegado pelos policiais. Você também tem falado sobre a cobrança de câmeras, né, a instalação desse dispositivo na farda dos policiais militares aqui do estado de Alagoas. O senhor tem falado nesse ponto, a gente sabe que depende de vários órgãos, não é uma demanda que não depende de uma só instância, né? Mas como é que está hoje essa realidade aqui no estado? Está perto disso acontecer? Está longe? O que está faltando? Esta é uma demanda que constantemente nós temos lutado na condição de presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos. É uma reivindicação do Conselho junto ao Conselho de Segurança do Estado. É amicus curiae daquela corte junto com a Ordem dos Advogados do Brasil, no sentido de que a Polícia Militar ela deve instalar em suas vestes a câmera corporal, a body cam. E isso é muito importante porque é a imagem em tempo real, é o vídeo, é o áudio, para tanto proteger o policial que está nas suas ações, seja nas suas missões de prestar segurança pública à comunidade. Ele vai poder demonstrar se as técnicas que ele aprendeu estão sendo empregadas de forma correta, porque isso prestigia até o princípio da eficiência, porque os superiores poderão revisar os próprios oficiais militares, se a execução daquele trabalho foi feita de forma correta. E também poderá demonstrar, em qualquer situação em que algum popular reclame, a comunidade reclame da ação da polícia, demonstrar com aquelas imagens e aquele som se a ação policial foi correta. Protege o cidadão, protege a sociedade, protege o policial. É indispensável. Hoje a tecnologia veio para ficar. E eu falo isso baseado empiricamente do que acontece no estado de São Paulo. A letalidade diante dos batalhões da Polícia Militar baixou drasticamente, praticamente a zero.
E isso é um dado estatístico importante, demonstrando que as câmeras são indispensáveis às forças de segurança. E, afora isso, outros estados da federação também têm implementado as câmeras corporais. O estado do Rio de Janeiro, o estado do Paraná, o estado de Santa Catarina e tantos outros mais estão buscando implementação desta importante ferramenta para a segurança pública. Como é que vocês têm, então, reivindicado isso? Já houve alguma conversa nesse sentido, mais perto de definir aí um prazo para que o fardamento tenha essas câmeras de monitoramento? Conversamos com o comando da Polícia Militar do Estado de Alagoas, conversamos também com o delegado-geral da Polícia Civil e sentimos bastante receptividade por ambas corporações. Contudo, isso passa por uma decisão política da Secretaria de Segurança Pública, do Governo do Estado. Essa decisão há de vir o mais breve possível, né? Aqui temos demonstrado isso junto ao Conselho de Segurança do Estado, a importância desta ferramenta para a sociedade. Protege o policial, repito, protege o cidadão. E isso é muito importante nos tempos de hoje, quando são questionadas as ações policiais. E a gente, com isso, vai trazer a polícia muito mais próxima da comunidade, demonstrando à população que a polícia esteja agindo dentro dos ditames legais, dentro dos ditames da Constituição, como é proteger a vida, proteger o patrimônio e proteger a integridade das pessoas. Promotor, por que crimes, se esses policiais assim forem condenados, eles podem responder diante dessa situação? Se no fim do inquérito ficar comprovado de que eles não foram verdadeiros na versão apresentada desde a feitura do inquérito, do boletim de flagrante, quando eles se disseram vítimas até de tentativa de homicídio. Eles imputaram ao Gari um crime de tentativa de homicídio, inclusive contra o policiamento, além do tráfico de drogas. Então, é uma acusação realmente grave. Se ficar comprovado que isso não aconteceu, pelo que esses policiais podem responder? Certamente, aí já se demonstra que estamos trabalhando assim numa hipótese, no mínimo, de que houve um equívoco por parte do policial, né? Isto demonstra, como eu disse anteriormente, a necessidade da existência das câmeras. Quanto ao crime, certamente nós podemos observar a ocorrência de um abuso de autoridade, tendo em vista também, para se falar, que houve uma lesão, né, sofrida por parte de um popular que se diz que não cometeu aquele ilícito imputado pela polícia. Então, há também um desdobramento no âmbito civil, no âmbito administrativo, junto à Polícia Militar. E o abuso de autoridade muito presente aí, neste caso, e outros demais crimes que, inclusive, nós já requisitamos junto à Polícia Civil a abertura de um inquérito policial a fim de apurar exatamente esta conduta por parte dos policiais militares. Vou agora estender essa conversa para o estúdio. O Wilson Júnior está lá com a gente hoje no Cidade Alerta, essa semana inteira, promotor, e muito atento também é o caso. Há uma semana nós estávamos, inclusive, lá na Vila Emater, quando houve um protesto, o fechamento lá de uma das principais vias, e as pessoas estavam revoltadas justamente porque o Gari ia preso, ainda naquele momento, a notícia de que ele realmente iria para o presídio assim que tivesse alta do hospital. Uma semana depois, nós estamos aqui contando uma história totalmente diferente, né, Wilson? A história mudou bastante e a gente vai continuar acompanhando porque ainda tem muito o que acontecer daqui para frente. Verdade, Beatriz, muito obrigado. Agradeço mais uma vez a disponibilidade do Dr. Magno Alexandre aqui com essas informações. Para a gente queria saber, Beatriz, eu creio que o nosso promotor não está com um ponto eletrônico, mas você vai passar a pergunta. Vai haver uma simulação, né? A Justiça deu 30 dias para que aconteça essa simulação, para que possa entender realmente todos os trâmites e a logística de como aconteceu essa ação. Nessa ação, esses policiais envolvidos vão participar também dessa ação junto com o Valquíris, que inclusive terá que estar no local para dizer onde ele estava, como ele correu ou não. Há também uma informação de fontes que chegam dizendo que os policiais avisaram que foram recebidos a bala e que essa bala que inclusive atingiu o Valquíris não eram dos policiais, eram balas inclusive de traficantes que atiraram contra os policiais. Se tem essas informações, a gente queria saber agora com o Dr. Magno Alexandre. Beatriz, por favor. Ele está perguntando, Wilson, justamente sobre essa reprodução simulada que foi determinada pela Justiça, se são os próprios policiais que deverão participar junto com o Valquíris e sobre também uma versão
que foi contada, né, de que a bala que atingiu o gari pode ter vindo, na verdade, de traficantes da região em confronto com o policiamento. Sobre esse projétil, né, essa bala, de onde se vai ser feita uma perícia para saber se era da corporação, né, se era da polícia, ou se não foi identificada como um projétil que saiu do armamento da polícia. Essa é a reprodução simulada, ela certamente deve ocorrer com a presença da vítima, dos policiais militares que participaram da ocorrência e também sobre a experiência que a autoridade policial tem para que naquele momento ele possa, ao ouvir os fatos, as versões das partes, ele possa simular o mais próximo possível o que aconteceu naquele dia 13 de janeiro, como você relatou. Isso é muito importante porque é uma forma de demonstrar o que aconteceu dentro dos autos, as versões para se chegar à versão mais verossímil, a fim de se chegar a uma conclusão sobre esses fatos. Então, há uma hipótese, pode ser uma hipótese de um erro de reconhecimento por parte do policial militar, pode acontecer, e isso é algo que será levado em consideração em razão dessas versões, porque se você observar na localidade, é uma bifurcação, e no momento em que, pela versão da população que os policiais chegaram atirando, ele correu para um lado, e exatamente como os demais também fizeram, e ele foi alvejado por um projétil de arma de fogo e pediu socorro ali para populares que levaram ele até a UPA e os familiares depois ao HGE. E a versão dos policiais é de que nenhum daqueles terrenos de outra entrada, vicinal ali da bifurcação, há um terreno baldio que eles encontraram uma bolsa e nessa bolsa encontrou a balança, a droga e a arma. Então, esse padrão, assim, identificado pelos policiais, que levou à homologação do suposto flagrante e, consequentemente, da prisão preventiva do Valquírios. Até a mobilização das entidades de direitos humanos, como o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, a Secretaria da Mulher, a Secretaria de Estado da Mulher, de Direitos Humanos, foram se inteirar sobre esses fatos e se verificou que realmente o Valquírios estaria sendo vítima de uma situação onde, de fato, atribuída a ele e que, de fato, à primeira vista, chegamos à conclusão que ele não poderia sofrer mais uma vez essa situação de injustamente pagar por uma prisão preventiva a qual ele não deu causa. E como essa é a mais recente novidade a respeito deste caso, vamos acompanhar agora, então, o vídeo do promotor, o Tiago Chacon, que falou sobre essa reprodução simulada que deve ser feita num prazo de até 30 dias. Uma boa noite a todos. Pois é, o Ministério Público, ao receber este inquérito policial, percebeu a necessidade de pedir diligências complementares. São medidas investigativas novas que ainda não foram realizadas pela autoridade policial e que podem descortinar os fatos com maior riqueza de detalhes. É importante que isso seja feito para que não pairem dúvidas nem na atitude dos policiais, que podem muito bem, através dessas novas diligências, conseguirem provar que agiram no estrito cumprimento do dever legal, e também para analisarmos a versão da defesa, a versão do investigado, no sentido de que teria acontecido aí um abuso por parte dos policiais e que ele foi preso e foi até atingido por disparos de arma de fogo de forma totalmente injusta e ilegítima. Então, o papel do Ministério Público nesse caso, principalmente agora, nessa fase de investigação, é apenas o esclarecimento completo dos fatos, ouvindo as duas versões, ouvindo todos os lados e apurando tudo com muita cautela. Já foi nomeado, exatamente, foi nomeado para esse inquérito. Só lembrando que uma comissão de delegados já foi designada para investigar esse caso. Afinal, um grande material probatório deve ser produzido, né, Wilson, a partir dessa reprodução simulada. Veja que o promotor solicita aí muitas imagens de câmeras de segurança, né, em todo o percurso, desde a saída da Vila Imaté até a chegada do gari lá no HGE. Então, a Justiça deve esperar essa prova toda ser apresentada pela investigação da polícia. Então, muito material para ser analisado, por isso uma comissão de delegados está sendo formada só para investigar esse caso, né? E será um exemplo, né? Já no começo desse ano, aqui no estado de Alagoas, deve ser até um exemplo daqui para frente de situações de possível injustiça ou violência policial, que é o que está sendo denunciado desde o início. Então, o promotor já esclareceu muitos pontos aqui.
colocando como responsáveis por esse resultado várias frentes, né? Inclusive movimentos ligados à defesa dos direitos humanos, para que agora o Gari esteja solto e não preso, que é o que a família sempre pediu. Então, a gente agradece a participação do promotor e vamos continuar acompanhando o desenrolar da investigação, que é muito importante a partir de agora, com essa reprodução simulada do fato. Wilson, eu volto com você. Muito bem, Beatriz, muito obrigado. Agradeço também ao doutor Magno Alexandre também pela disponibilidade, pelas ações e pelas informações aqui no Cidade Alerta Alagoas. Você volta daqui a pouco com mais informações sobre esse caso. E ainda, falando sobre a questão do Valquírides, que recebeu hoje a liberação, inclusive, né, a prisão que foi revogada, assim que saiu da prisão, Valquírides foi para casa. Essas imagens que vão passar agora mostram a festa feita por amigos e familiares. Mas ele só foi até a sua casa para agradecer o apoio dado no tempo em que ele esteve no hospital. Por enquanto, Valquírides vai ficar em outro local que não foi divulgado pela família, tá? Tá aí a alegria das pessoas, né, que foi trazido aí pelo carro da Polícia Civil, que o encaminhou, ou tirou do Hospital Geral do Estado, né, com a soltura, e o levou até a sua residência, onde estavam lá várias pessoas que queriam abraçá-lo, que queriam parabenizá-lo, né, que lutaram, inclusive, durante muita manifestação, muita cobrança, para que a sua inocência fosse comprovada, como assim aconteceu. Com essa soltura, ele saiu do HGE, ao invés de ir para o presídio, ele foi para casa. Ele vai responder em liberdade até que todas essas investigações que nós estamos acompanhando aqui, tá? E começam as versões de um lado e do outro sejam dirimidas, não é, pela justiça e pelos investigadores. Vamos continuar acompanhando de perto todo o desenrolar dessa situação.